Você sabe por que as pessoas elas guardam os alimentos no refrigerador? Você sabe a função de um conservante alimentar? Não? Então se prepara, porque todas as respostas vão estar nessa nossa terceira aula de cinética química, fatores que alteram a velocidade de uma reação, logo após a nossa vinheta. Fala galera, beleza? Vamos começar a nossa terceira aula de cinética química com os fatores que alteram a velocidade. Vou trabalhar com vocês 5 fatores: temperatura, superfície de contato, concentração, pressão e catalisador. Vamos falar especificamente de cada um e qual é a sua função para acelerar a velocidade de uma reação química. Vamos embora? Vem comigo no quadro. Primeiro fator, temperatura. Olha o que eu coloquei aqui. Toda vez que você aumenta a temperatura, você vai aumentar a velocidade da reação química. Não se esquece disso. Toda vez que você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade da reação química. Mas aqui a gente tem um detalhezinho importante, porque você sabe que aqui a gente realmente aprende. Olha só. Quando você aumenta a temperatura de uma reação química, esse aumento ele vai ser sentido com mais intensidade nas reações endotérmicas, nas reações, pessoal, que absorvem calor. As reações químicas exotérmicas, elas também sentem o aumento da temperatura, mas esse aumento ele não é, vamos falar assim, sentido com maior intensidade nas reações ditas exotérmicas, beleza? Então vem cá, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. Quando você aumenta a temperatura de uma reação endotérmica, esse aumento ele é sentido com mais propriedade, beleza? Segundo fator, galerinha, o fator superfície de contato. Esse SC que eu coloquei aqui é superfície de contato. Quando você aumenta a superfície de contato, você aumenta a velocidade do teu fenômeno. Uma coisa interessante que é importante a gente falar aqui é que o aumento da superfície de contato aumenta tanto a velocidade de um fenômeno físico quanto a velocidade de um fenômeno químico, beleza? Vou dar um exemplo para você bem simples desse aumento da superfície de contato. Quando você vai preparar uma sopa de legumes, por exemplo, você corta os legumes em cubos. Você corta os legumes em cubos bem pequenininhos, justamente para que haja um aumento dessa superfície de contato, beleza? Terceiro fator, concentração. Aí aqui mora um grande detalhe. Tem muita gente que confunde concentração com quantidade. Quantidade é uma coisa, concentração é outra completamente diferente. Aí você pergunta assim para mim, Flávio, mas o que é concentração? Gente, concentração é quantidade por unidade de volume. Aí eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos para que você possa perceber essa ideia de concentração. Olha, trabalhei aqui com um exemplo da concentração em mol por litro, a molaridade, esse M cheio de frescurinha, 1 mol por litro, e a segunda concentração é a concentração 2 mol por litro. Repara numa coisa importantíssima, gente. Repara nisso aqui. Olha só, eu estou trabalhando com a mesma unidade de volume, que é o litro. E dentro dessa mesma unidade de volume, eu coloquei o quê? Quantidades diferentes. Isso é concentração. Concentração é quantidade por unidade de volume. E o que a concentração ela tem a ver com a velocidade? Quando você aumenta a concentração, você aumenta o quê? A velocidade. Quando você aumenta a concentração, você aumenta a velocidade. Pessoal, esse fator ele é tão importante, mas ele é tão importante que a concentração, vou até colocar aqui um asteriscozinho aqui, a concentração, galera, é um fator que vai criar dentro da cinética química uma lei, a lei de velocidade, que a gente vai ver na nossa quarta aula de cinética, beleza?
Quarto fator, pressão. Aí aqui vem um outro detalhezinho. Só faz sentido da gente falar em pressão se a gente falar dos componentes da reação no estado gasoso. Então não faz sentido da gente falar em pressão para uma reação química em que os reagentes estão no estado sólido ou líquido. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui pressão, só o quê? Só gás. Quando você aumenta a pressão, você vai aumentar a velocidade. Quando você aumenta a pressão, você vai aumentar a velocidade. Tranquilo? E o nosso último fator é o catalisador. Vai ser justamente esse fator catalisador que vai fazer, que eu vou abrir um grande parêntese para a gente nessa aula, para a gente falar especificamente dele. Mas antes de abrir esse parêntese, eu já vou adiantar para você que o catalisador é uma substância, isso é super importante, o catalisador é uma substância que você adiciona à reação química para tornar essa reação química mais rápida. Então, você adiciona o catalisador e você torna essa reação mais rápida. Você adiciona o catalisador e você aumenta a velocidade da reação química. Beleza? Então, turma, para a gente resumir essa primeira etapa da nossa terceira aula. Quais são os fatores que nós conhecemos para alterar a velocidade de uma reação química? Comigo, vamos lá. Temperatura, superfície de contato, concentração, pressão e catalisador. Novamente, temperatura, superfície de contato, olha, concentração, vou até sair aqui da frente, pressão e o que? Catalisador. Novamente, para a gente terminar, temperatura, superfície de contato, concentração, pressão e catalisador. O que acontece com cada um quando você mexe, quando você interfere com cada um? Vamos lá. Temperatura, aumentou a temperatura, aumentou a velocidade. Superfície de contato, aumentou a superfície de contato, aumentou a velocidade. Concentração, aumentou a concentração, aumentou a velocidade. Pressão, aumentou a pressão, aumentou a velocidade. E catalisador, presta atenção, adicionou um catalisador, aumentou a velocidade da reação. Tá legal? Tá tranquilo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver algumas observações sobre catalisador. Legal? Espera um pouquinho, vou apagar o quadro, dar um print, vou até sair da tela para você dar um print bem legal dessa tela. Dá um print da tela, tranquilo? Deu print? Legal. A gente vai falar agora sobre catalisador. Vamos falar agora especificamente sobre o catalisador. Qual é a função do catalisador e como o catalisador ele atua em um sistema reacional. Vem comigo. Olha só, eu tenho uma reação química aqui, genérica, A mais B, originando AB. Essa reação, eu estou classificando ela como muito lenta. O que eu vou fazer para tornar essa reação mais rápida? Eu vou adicionar a essa reação um catalisador. Eu vou adicionar, olha só, o meu catalisador C. Olha só o que vai acontecer. A vai se combinar com C, formando uma estrutura chamada de AC. Aí preste atenção. Numa segunda etapa, AC, olha só, numa segunda etapa, AC vai se combinar com B, produzindo AB e liberando o que? O C, que é o nosso catalisador. Turma, se eu somar essas duas etapas, como a gente aprendeu lá na lei de Hess, o que vai acontecer? AC está sendo produzido na primeira etapa, AC está sendo o quê? Consumido na segunda o quê? Etapa. E você pode perceber que a reação vai ficar assim, ó. Olha só, A mais B, olha só, produzindo quem? A, B. Exatamente a reação que você quer. Só que agora, esta reação, ela está mais rápida. Ela está mais rápida pela ação de quem? Pela ação do catalisador C. Aí você fala assim para mim, Flávio, mas por que tu não cortou C? Porque eu sei que C aí, ele é um catalisador. Por que C?
ele foi colocado no início da reação química e veja que C ele foi recuperado integralmente no fim da reação. Então eu não vou cortar, porque eu sei que quem é colocado no início da reação e quem é tirado no fim da reação integralmente é o catalisador. Beleza? Flávio, e quem é esse AC? Aí aqui, ó, é o diferencial das nossas aulas. AC é o que a gente chama de intermediário. Olha, intermediário de reação. Olha só que detalhe importante. Flávio, o que é um intermediário de reação? Um intermediário de reação, gente, é uma substância que é produzida numa etapa e consumida na etapa seguinte. Então, a C é o nosso intermediário de reação que o nosso catalisador C criou com A para tornar a reação química mais rápida. Beleza? Então, o catalisador é uma substância, olha, que você coloca no início da reação e você recupera essa substância integralmente no fim da reação química. Beleza? Flávio, e o que o catalisador faz? Eu estou vendo o mecanismo de um sistema reacional. Mas o que um catalisador faz? Gente, o catalisador ele propõe um caminho alternativo ao reagente e esse caminho alternativo ele tem uma energia de ativação mais baixa. Por exemplo, peguei aqui a reação A mais B produzindo AB. Lembra, na nossa primeira aula de cinética química, que eu falei para você que a energia de ativação era o quê? Era uma barreira entre reagente e produto. E que quanto maior aquela barreira, mais lenta era a reação. Então essa curva azul, que tem uma barreira bem grande, consequentemente tem uma energia de ativação alta, vou representar aqui, ó, tem uma energia de ativação alta, é a reação química sem catalisador. E o que o catalisador faz? O catalisador ele propõe um novo caminho para a reação e esse novo caminho tem uma energia de ativação mais baixa, tem uma energia de ativação menor. Por isso que a curva azul é sem catalisador, porque ela é um morro, né? uma barreira maior. E a curva rosa é com catalisador, porque ela tem o quê? Ela tem a barreira menor. Beleza? Então, o que o catalisador faz, Flávio? O catalisador, ele propõe um caminho alternativo ao reagente e esse caminho alternativo tem uma energia de ativação que menor. Tranquilo? Duas coisinhas sobre catalisador que é importante a gente falar. Presta atenção. Primeira coisa, o catalisador ele não mexe com o ΔH da reação. Repara, o ΔH dessa reação é o mesmo sem e com catalisador. Então o catalisador ele não interfere, ele não mexe no ΔH da reação. A segunda coisa importante de catalisador é que o catalisador ele também não influencia, ele também não mexe, tá, no rendimento da reação. Se você está fazendo uma reação com catalisador, não significa dizer que você vai produzir mais. Significa dizer que você vai produzir mais rápido, mas não significa dizer que você vai produzir mais. Por quê? Porque o catalisador ele não influencia nem no ΔH, nem no rendimento dessa reação química. Beleza? Para terminar, eu vou limpar o quadro para a gente falar mais duas observaçõezinhas a respeito de catalisador. Quero falar para você sobre o veneno, quero falar para você sobre o ativador de catalisador e eu quero falar também sobre os anticatalisadores, né? Os catalisadores negativos, que são o quê? Que são os conservantes alimentícios. Beleza? Então deixa eu limpar o quadro, dá um print legal. Quer que eu saia da tela? Eu saio da tela, saí da tela, deu print, massa! Vamos para a nossa terceira parte dessa aula. Valeu! E aí galera, vamos terminar os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas.
uma observaçãozinha sobre catalisador. Vê só, pessoal, peguei aqui uma reação que é a reação de síntese da amônia. N2 mais H2 produzindo NH3. Estou falando para você que essa reação acontece com a velocidade de 4 mol por litro por segundo. Estou falando para você que a cada segundo é produzido 4 mols por litro, tanto de reagente, quanto de produto, quanto de reação. Essa é a velocidade da reação química. Turma, repara que agora eu fiz a reação na presença de ferro metálico. Repare que a velocidade da reação que aumentou. Então significa dizer que o ferro metálico nessa reação está funcionando como um catalisador. Então, qual é a função do catalisador? Se juntar com os reagentes e promover um caminho alternativo com energia de ativação menor. Consequentemente, velocidade da reação que maior. Tranquilo? Mas agora repara que nessa reação, nesse meu terceiro exemplo aqui, o ferro ele está junto com óxido de alumínio, Al2O3. E a velocidade da reação se tornou o quê? Maior. Eita, Flávio, o que foi que aconteceu agora? Átomo. O que foi que aconteceu agora foi que nessa reação foi colocado o que nós chamamos de ativador ou promotor de catalisador, que é uma substância que se combina com o catalisador para deixar o catalisador mais eficiente, para tornar o catalisador melhor. Essa substância, especificamente nessa reação, foi o óxido de alumínio. O óxido de alumínio se combinou com o ferro metálico para tornar a velocidade da reação maior. Uma coisa importante que você poderia estar agora se perguntando assim, Flávio, se o óxido de alumínio nessa reação está funcionando como um catalisador, por que você não só coloca o óxido de alumínio? Aí tem um grande detalhe na sua pergunta. O óxido de alumínio não está funcionando como um catalisador. O óxido de alumínio ele está funcionando como um ativador, um promotor desse catalisador. Ou seja, é uma substância que se combina com o catalisador para fazer com que o catalisador ele fique mais potente. Aí você faz assim, e ele sozinho tem alguma função? Não. Os ativadores, de catalisador, sozinhos, eles não fazem nada nessa reação química. Beleza? E o nosso último exemplo aqui, é um exemplo curioso. Repara, eu tenho ferro, mas repara que aqui eu tenho o arsênio, o AS. E se você reparar, a velocidade da reação que diminuiu. Olha, era 9, passou para 14 e agora passou para 7. Turma, o arsênio é o que nós chamamos de veneno ou que inibidor de catalisador. É uma substância que se combina com o catalisador e faz com que o catalisador ele perca suas propriedades de tornar a reação mais rápida. Aí uma coisa que você pode estar se perguntando, e muitos alunos perguntam para mim, Flávio, mas qual é o sentido de você numa reação química colocar um catalisador e depois, Flávio, você colocar uma substância para deixar esse catalisador menos potente, para você diminuir a ação desse catalisador? Pessoal, na verdade, a gente não coloca o inibidor, a gente não coloca o veneno. O veneno, muitas vezes, é o quê? O veneno, muitas vezes, é uma impureza que existe nos reagentes. O veneno é uma impureza que existe aonde? Dentro do recipiente que está acontecendo a reação química. E essa impureza, porque você sabe que é praticamente impossível você trabalhar com os reagentes o quê? 100% puros. Você sabe porque na natureza existe a questão da entropia. Então, é praticamente impossível você trabalhar com os reagentes 100% puro. Então, como é impossível você trabalhar com reagente 100% puro, os reagentes, eles apresentam algumas impurezas e essas impurezas, elas podem se comportar ou não, mas podem se comportar como o quê? Como um veneno, como um inibidor, como uma substância que cobre o catalisador, que o quê?
que inibe a ação do catalisador naquela reação química. Beleza, galera? Bem, a gente acaba a nossa terceira aula com essas 3 propriedades a respeito de catalisador. E com isso, a gente termina os fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Nosso ciclo de cinética química vai terminar na próxima aula, a nossa 4ª aula, que é quando eu vou trabalhar com vocês a lei de velocidade, ou lei de Gilbert-Weiss. Tranquilo? Um forte abraço, tchau!